Olá, eu sou o Dirceu Rezende e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que funciona o recurso de empresas dentro do Power Embedded. Então, antes de mostrar o sistema, eu vou explicar para vocês o que é esse recurso de empresas. Quando você começa a utilizar o Power Embedded, você basicamente cria uma organização, que é os dados aqui da sua empresa, usuários, relatórios, grupos, pastas, então a gente chama aqui de organização. As empresas é como se fossem sub-organizações. Então, dentro da sua gestão de relatórios, usuários, a gente pode ter esse cadastro de empresas, onde você vai cadastrando várias empresas aqui, e cada empresa você pode colocar uma URL personalizada de acesso do portal de visualização para aquela empresa dentro do seu ambiente. Então, por exemplo, eu posso criar uma empresa aqui chamada AWS e colocar a URL de acesso das pessoas dessa empresa como empresa 2, eu poderia colocar aws.powerembedded.com.br. A Microsoft, eu coloquei empresa 1, poderia colocar microsoft.powerembedded.com.br. Esse domínio aqui pode ser o domínio da sua empresa, então poderia ser aws.suaempresa.com.br, microsoft.suaempresa.com.br. E aí, cada empresa dessas, você tem configurações personalizadas de fundo da tela de login, a logomarca que aparece tanto no portal de visualização quanto na tela de login, e configurações de SMTP, o envio de e-mail mesmo tradicional. Então, quando um usuário desta empresa pedir, por exemplo, para recuperar uma senha, ou quando você criar, por exemplo, um novo usuário e associar a essa empresa, aquele e-mail que chega com as instruções de como é que essa pessoa logaria, ele chegaria utilizando essa conta SMTP dessa empresa que você colocou o usuário dentro, e não com o SMTP da sua empresa mesmo. Então a ideia é entregar um segundo nível de personalização, né? Como o nosso sistema é um white label, a gente já faz isso com a sua empresa. Então, na configuração você define todas essas informações, quanto SMTP que vai ser utilizada, qual que é a logomarca, qual que é o fundo de login para a sua empresa. E você consegue terceirizar isso para os seus clientes, por exemplo. Então você pode colocar, por exemplo, que eu tenho um cliente da Microsoft. Você pode criar uma tela de login específica para a Microsoft acessar os seus relatórios. Então, isso além de a gente entregar um portal white label para a sua empresa, a gente também pode liberar um portal white label para os seus clientes acessarem o seu portal com a identificação personalizada para seu cliente, nem a da sua empresa. Então, é um segundo nível de personalização. Então, tem empresas que só vão distribuir relatórios para colaboradores, funcionários internos. Então, não faz sentido você criar esse cadastro de empresa. Tem outras empresas que eles vão criar distribuir relatórios, né, para clientes externos, mas eles querem que isso seja utilizado e acessado com a identidade visual da empresa deles, da própria empresa. E tem clientes que vão querer que, por exemplo, eu quero distribuir relatórios para os meus clientes e que o meu cliente veja aquela tela de login, as comunicações via e-mail, tudo personalizado para ele. Então a gente atende qualquer um desses três cenários. Então é realmente um portal white label completo, totalmente personalizado de acordo com as necessidades da sua empresa. Então vamos ver um pouquinho agora, explorar um pouquinho essas telas. Como de praxe, a gente tem também a tela de filtros, onde você pode fazer um filtro pelo nome da empresa, né? Então eu coloco aqui a AWS, por exemplo, e vai retornar somente essa empresa aqui. Então deixa eu remover o filtro. A gente também, assim como todas as telas, tem esse recurso de você poder mudar a ordenação, de você poder passar o mouse em cima dessa linha cinza mais grossinha e você poder filtrar, né, por qualquer parte da string que você está buscando. Você pode filtrar também pela URL base do portal de visualização, né? Então aqui empresa ele mostra os dois, empresa 2 só mostra esse. E o que a gente tem aqui no cadastro da empresa, se eu apertar aqui, por exemplo, em criar uma empresa nova? Ele tem o nome da empresa que eu estou criando, então vou colocar aqui empresa do Dirceu. Qual que é o URL base do portal de visualização? Então aqui a gente até tem um exemplo, né? É sem o HTTP, HTTPS, é somente o subdomínio e o domínio. Por exemplo, microsoft.powerembedded.com.br. Personalização, customizações gerais. Qual que é a cor do texto e a cor da barra que eu vou exibir no portal de visualização? Então eu tenho aqui o portal de visualização, ele está com fundo azul e uma letra branca. Aqui eu posso definir a cor do texto e a cor da barra. O padrão é vir do jeito que está aqui no portal de visualização. Fundo meio um preto meio cinza e uma letra branca. Como não tem uma logomarca, ele vai mostrar o nome da empresa, que no caso aqui está escrito empresa do Dirceu, ele vai mostrar aqui empresa do Dirceu aqui em cima, nesse portal de visualização. Se você colocar um logomarca da barra de navegação, ele vai substituir
pela logomarca que você colocar aqui. Tem também a customização da tela de login. Então, vou mostrar para vocês como é que é a tela de login aqui do Power Embedded. Então, esse jeito aqui é o que eu configurei para PowerTunnel. Aqui eu posso customizar a logo do login, que é basicamente essa logo aqui. Não necessariamente é a mesma do portal, porque como vocês viram lá no portal eu coloquei uma logo branca, porque o fundo é azul. Aqui, como o fundo é branco, eu coloco essa logo azul aqui. Então, por isso que a gente separou, colocou duas logos separadas. Então, aqui você vai definir a logo do login, que é essa logomarca aqui, e a imagem de fundo do login, que é esse background aqui que vai aparecer para os seus clientes. Aqui a gente tem esse izinho que ele mostra mais ou menos o tamanho recomendado e o tamanho máximo em kbytes, né, que a imagem pode atingir tanto para o login quanto para a imagem de fundo para uma melhor adaptação. A gente também tem as configurações de e-mail, né? Então você configura qual que é o e-mail do remetente, ou seja, quem vai enviar a mensagem, né? A conta que vai enviar, o endereço do servidor, a porta que vai ser utilizada, usuário e senha da conexão e se vai utilizar SSL ou não, né? Geralmente, quase sempre utiliza SSL, porta 587 ou 465, vai depender da configuração do seu provedor de e-mail, né? Ainda no cadastro da empresa, você pode escolher quem são os usuários que fazem parte dessa empresa e quais são os relatórios que fazem parte dessa empresa, ou seja, quais os relatórios que são dessa empresa aqui. Vale ressaltar que essa questão de relatórios ele não vai restringir a permissão. Se eu marcar, por exemplo, que esse relatório aqui é dessa empresa, isso aqui é somente para questões de filtro e agrupamento. A permissão do relatório ele é somente a nível de usuário e grupo. Se você tem um usuário de outra empresa que você deu acesso para acessar esse relatório, esse usuário vai enxergar. Então aí você pode fazer o filtro utilizando o usuário ou grupo e separar a questão das permissões de acordo com cada empresa que você vai criar, né? Até porque tem muitos cenários que você cria várias empresas, é um único relatório para várias empresas e utilizando o RLS você pode filtrar, né, o dado que uma empresa vai ver e que a outra não vai ver. Então tem várias formas de você fazer. Você pode ter empresas que vão fazer utilizando esse RLS, um relatório único para várias empresas, ou você pode criar relatórios separados, né? E aí você controla via usuários e grupos e permissões, tá? Então, eu vou voltar aqui para a tela de empresas. Se eu clicar aqui em ações, ele vai ter a opção de editar, né? Então ele vai abrir a tela de edição para essa empresa. Tem a opção de apagar e auditoria de entidade. Então, clicando aqui em auditoria de entidade, vou colocar para abrir em outra aba, ele vai me mostrar quando que essa empresa foi criada, atualizada, né? Foi qualquer tipo de modificação que foi feita, ou se tiver sido apagada, ela aparece aqui também. Então, aqui eu vi que o Dirceu criou no dia 5/10 às 19h53. Posso clicar em exibir detalhes e ver as informações que foram criadas para esse usuário, né? Então eu vou expandindo igual eu já mostrei no vídeo de auditoria. Então deixa eu fechar essa aba aqui e volto para a tela de empresa. Essa aqui é a URL que os clientes, né, vão utilizar para poder acessar de acordo com a respectiva empresa. Então é através dessa URL que eu sei qual que é a empresa que eu vou ter que mostrar na hora de renderizar a tela de login. Então, por exemplo, o meu domínio aqui é o relatórios.powerembedded.com.br. Ele traz toda a identificação da PowerTunnel aqui. Esse é o login padrão da minha empresa que eu configurei. Se eu pegar, por exemplo, agora esse empresa 1, que é do meu cliente Microsoft, então eu vou liberar acesso para os usuários da Microsoft acessarem meus relatórios e vou passar essa URL para eles acessarem. O que vai aparecer quando eles colocarem essa URL aqui no navegador deles? Eu coloco aqui, simplesmente ele vai abrir o mesmo portal com a logo Microsoft e o background que eu configurei aqui. Então olha só, a mesma coisa, mesmo portal, o que mudou é a logomarca. Se eu pegar agora esse empresa 2, que é da AWS, vou acessar aqui e ele vai trazer agora o mesmo portal com a logomarca da AWS totalmente personalizado. Se eu clicar, por exemplo, no botão esqueceu a senha aqui, ele vai mandar o e-mail utilizando a conta SMTP dessa empresa AWS. O e-mail vai chegar com a logomarca da AWS, com tudo aqui dessa empresa que eu configurei. A mesma coisa dessa empresa Microsoft, vai chegar tudo, logomarca, o nome do e-mail, a conta de e-mail utilizada vai ser utilizando a conta de e-mail que eu configurei para essa empresa aqui. Então vai ser uma experiência totalmente imersiva e personalizada para os seus clientes. E para as pessoas que são seus funcionários internos, ou se você não for utilizar esse recurso de empresa, esse aqui vai ser o caminho padrão, né, que fica aqui na tela de configurações, onde você vai definir a logomarca, o fundo e as configurações de SMTP da sua empresa. O que acontece se aqui, por exemplo,
no cadastro da empresa, aqui na personalização eu não defini nada, deixar tudo em branco aqui, é só criar a empresa. Ele vai trazer os dados da sua própria empresa, da sua organização, e aqui no caso da PowerTuning. Se, por exemplo, aqui, do jeito que está aqui, eu não configurei nenhuma conta de e-mail de SMTP, qual o e-mail que ele vai utilizar para poder enviar os e-mails? Se não tiver nenhum e-mail cadastrado, ele vai utilizar o e-mail da sua configuração aqui, da sua organização. Se a organização não tiver e-mail cadastrado também, aí ele utiliza a conta de e-mail padrão aqui do Power Embedded que a gente disponibiliza. Então a ordem é essa. Se tiver empresa cadastrada e a pessoa estiver acessando a URL personalizada dessa empresa, ele vai tentar utilizar a logo e a conta de e-mail, né, SMTP, para fazer as comunicações da empresa. Se ele não identificar na empresa, ele pega da sua organização. Se não tiver na organização, aí ele vai utilizar os padrões aqui do Power Embedded. Então, eu vou voltar aqui para a tela de empresas. Eu acho que ficou bem claro agora para que funciona a empresa, como que isso funciona, como que a gente gerencia, né? Talvez tenha uma dúvida de, por exemplo, como é que eu faço para esse subdomínio aparecer aqui, para poder só colocar que funciona? Na verdade, não. Assim, para você conseguir fazer isso funcionar, você vai ter que entrar em contato, né, com a pessoa responsável pelo time de infraestrutura da sua empresa ou do seu cliente, para poder criar os registros DNS e TXT no domínio que vai ser utilizado para poder diferenciar essa empresa aqui. Então isso é feito a nível de alteração de DNS, seja no domínio do seu cliente ou no seu domínio, vai depender de qual URL que você vai utilizar para ele poder acessar. E precisa pedir a gente aqui da PowerTuning para incluir esse subdomínio nas configurações de domínio personalizado aqui da aplicação. Então é só mandar um e-mail para a gente pode marcar uma reunião rápida de 10, 15 minutos, a gente consegue já fazer isso. E a gente já faz essa liberação junto com vocês e já deixa isso funcionando para os seus clientes. Bem fácil, bem rápido, bem transparente, bem tranquilo. Então, mais um diferencial da PowerTuning, mais um diferencial do Power Embedded, é uma personalização da personalização. Então você consegue ter, além de você fazer isso a nível da sua organização, de você ter toda essa personalização de tela de login, de logomarca, de configurações de conta de SMTP, a gente também consegue entregar isso a nível dos seus clientes, conseguindo também ter esse mesmo nível de personalização e uma experiência mais imersiva, né, dentro da aplicação. Espero que tenham gostado dessa funcionalidade e Power Embedded é isso, inovação constante e sempre trazendo as melhores soluções para os nossos clientes.